Olá, pessoal! Essa é a aula de tipos de agressores celulares. Eu sou a professora Poliana da disciplina de Patologia. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é estudar sobre conceitos gerais de agressão celular e estudar os principais tipos de agressores da célula. Para a gente começar, nós temos que lembrar o que a célula normal, ela passa aí por uma certa quantidade de eventos até se apresentar com alguma lesão. Lembrando que quando essa lesão ela é reversível, você tem eventos aí de adaptação como aplasia, hipoplasia, hiperplasia, metaplasia, hipertrofia, displasia, dentre vários outros. E quando essa célula cursa com uma lesão irreversível, normalmente a gente tem o quê? Necrose ou apoptose. O que vai determinar esse tipo de evento na célula vai depender da intensidade e do tipo de estímulo nocivo recebido. Ou seja, esses estímulos nocivos a gente chama eles de agressores exógenos e de agressores endógenos. Quando a gente pensa aí no estresse, em doenças hereditárias, em distúrbios de suprimento na oxigenação ou sanguíneo, em distúrbios da nutrição, nós temos o que nós chamamos de agressor endógeno. Enquanto tudo aquilo que vem do meio externo e gera alguma alteração celular, nós vamos chamar de agressor exógeno. Aqui é importante fazer também um parênteses. O ambiente em que a pessoa vive, o fator emocional, como ela está se sentindo, também vai influenciar o tipo de agressão e também atua aí como um mecanismo somatório dessa agressão. Bom, nós temos 7 tipos principais de agressores celulares. Esses agressores podem ser físicos, eles podem ser alguma substância química, pode ser um agente biológico, pode ser alguma alteração no suprimento sanguíneo, pode ser fatores genômicos. Isso mesmo, genômicos, não gnômicos, tá, pessoal? Também pode ser alguma reação imunológica ou ainda pode ser algum distúrbio da nutrição. Sendo assim, você observa 7 principais tipos de distúrbio da nutrição. Nos agentes físicos, vamos estudá-los agora separadamente, tá, pessoal? Nos agentes físicos, nós temos o quê? A radiação, algum trauma mecânico, o choque elétrico e a alteração brusca de temperatura, como os principais tipos de agentes. E aí, vamos pensar na célula aqui, né? Essa célula sendo diretamente lesada ou lesionada, ela pode passar por 2 tipos de processos principais. Acontece a ruptura automática da membrana plasmática, ou ela pode ter uma lesão no DNA, que é o caso principal aí dos agentes radiológicos, né, da radiação. E isso aí vai culminar com o quê? Com a morte celular. Vamos para o segundo tipo de agressor, as substâncias químicas. E aqui a gente inclui não só medicação, como também aquelas toxinas que são produzidas por agentes biológicos. As drogas em uso abusivo, seja o cigarro, o tabagismo ou etilismo, as drogas injetáveis, todos eles são inseridos nesse contexto. E aqui, embora a célula também seja diretamente lesionada, nós vamos ter uma ação diferente. Essas substâncias, elas vão atuar causando o que a gente chama de desequilíbrio metabólico. A célula vai funcionar de uma forma toda alterada, executando ou não a sua função, exacerbando ou não a sua função. Ou a gente pode ter também uma ruptura direta da membrana plasmática. E isso também vai culminar em morte celular. Terceiro agente aqui para nós é o agente biológico. E aí a gente nunca imaginou que o simples aperto de mão, na atualidade, estaria atuando aí como um risco biológico que vocês aprenderam lá na aula de biossegurança. Nós vamos envolver aqueles 5 grupos principais de patógenos: os vírus, as bactérias,
os fungos, os protozoários e os eumínios. Da mesma forma, eles vão poder causar lesão direta na célula. Como? Através de lesão no DNA, que é o caso, por exemplo, de vírus que vão utilizar a maquinaria lá no núcleo para poder alterar o funcionamento da célula. Você tem lesão citoplasmática. Vamos pensar em um protozoário, Trypanosoma cruzi. Quando ele é fagocitado por um macrófago, no mecanismo de evolução dele, do ciclo biológico, ele deveria ser eliminado através das enzimas digestivas presentes no lisossomo. Mas ele evade esse mecanismo de digestão da célula, vai para o citoplasma, se multiplica intensamente até causar o quê? A ruptura da célula. Então, você tem aí um tipo de lesão citoplasmática, que vai culminar nada mais, nada menos com a morte celular da célula atingida. Sobre as alterações no suprimento sanguíneo e distúrbio da nutrição, você tem os principais envolvidos. Oxigênio. Nós somos seres dependentes de oxigênio, as nossas células, seres aeróbicos. E, além disso, nós temos os distúrbios da nutrição. Distúrbio da nutrição é a pessoa que está desnutrida. Não somente ela, a gente tem que pensar também naquela pessoa que realiza o excesso de alimentação, tem o sobrepeso como fator. No primeiro exemplo, que é a falta de suprimento aí sanguíneo, vamos pegar como exemplo aqui a mitocôndria, representada por essa figura. A mitocôndria, ela realiza a via oxidativa na produção da nossa energia principal, que é o ATP, ou a adenosina trifosfato. Quando acontece algum evento no nosso organismo em que há a diminuição dessa oxigenação, ou seja, o mecanismo que a gente chama de hipóxia, paralelamente ou consequentemente, nós vamos ter uma diminuição na síntese de ATP. Vamos supor um exemplo aqui, a trombose. Aqui nós observamos os vasos sanguíneos com as válvulas dele aqui, no caso aqui são veias, tá? E o sangue no seu fluxo normal, as bolinhas pequenininhas representando as hemácias. De repente, por diversos fatores, essa pessoa desenvolve um trombo. Um trombo é uma espécie de coágulo que se forma aí na parede do vaso, de uma forma bem simples. De acordo com a intensidade, o tamanho, o local em que esse trombo se desenvolve, esse fluxo sanguíneo ele vai ser interrompido. Então, você não vai ter mais a oxigenação chegando até determinada parte de um tecido celular, certo? Como consequência, a falta de oxigenação ou hipóxia, você tem uma diminuição de ATP. Essa diminuição de ATP, ela vai combinar com um distúrbio hidroeletrolítico, aumentando aí o influxo, ou seja, o cálcio vai parar dentro da célula de uma forma desenfreada, para poder compensar a alteração previamente aí de íon sódio. Esse aumento de influxo de cálcio pode gerar naquele local uma diminuição do pH citoplasmático. E isso é altamente lesivo, vai cursar com uma necrose tecidual. Pois bem, vamos pensar agora no segundo tipo de agressor que nós colocamos por último, né? Que é os distúrbios da nutrição. Esse distúrbio da nutrição, ele vai cursar de duas formas, que a gente viu. Ou com um aumento, ou com uma carência de nutriente. Quando você tem uma carência de nutrientes, o que acontece com a célula? Ela diminui a sua função celular. Isso aqui são os casos de desnutrição que estão relacionados. E quando você tem um aumento de nutrientes, e às vezes de nutrientes que não necessariamente são essenciais, você vai cursar com um desequilíbrio metabólico. Esse desequilíbrio metabólico, gente, ele vai ser responsável aí por desencadear a diabetes mellitus tipo 2. O que vai gerar nisso? Alteração de receptor.
A insulina, que é um hormônio hipoglicemiante, o que é isso? Ele pega a glicose e joga a glicose para dentro da célula, tira ela da circulação sanguínea. Ele deixa de atuar com o receptor que está presente na superfície da célula. Como ele funciona como uma chave na fechadura. Ele abre a porta para a glicose entrar. Mas por causa disso, ele deixa de ser atuante, a porta não é aberta e a glicose fica onde? Circulando no sangue. Então, a pessoa desenvolve o diabetes mellitus tipo 2. Então, altamente lesivo para a célula. E aí, nós temos ainda a questão dos fatores hereditários ou genômicos, que estão diretamente relacionados com o núcleo da célula, com o DNA, cromossomo, gene, tudo que está ali envolvido, certo? E aí você considera as diversas doenças que a gente tem de origem metabólica. Vamos tomar como exemplo uma delas, que está diretamente relacionada com o curso de vocês, a anemia falciforme. Ó, aqui mostrando a figurinha, várias hemácias, algumas delas com esse aspecto de meia-lua. A anemia falciforme, ela é gerada por causa da troca de um códon GAG por um códon GTC. E isso aqui vai alterar as proteínas que estariam presentes lá na hemoglobina. Então, você tem a hemoglobina normal, com a função dela esférica, anucleada, bicôncava. Quando você tem a anemia falciforme estabelecida em uma herança recessiva, isso aqui é alterado e aquela molécula de hemoglobina acaba alterando a forma da hemácia, fazendo com que ela tenha esse aspecto de foice, que é o termo mais científico, drepanócito, tá? E aí nós temos ainda a participação do sistema imunológico, nas chamadas reações imunológicas, onde a célula pode ser também diretamente lesionada. Por quê? Porque na ativação do sistema imunológico, tem-se a secreção de citocinas, radicais livres, acidificação do meio. Isso aqui, ele não é direcionado somente para células que estão causando distúrbio, como também para células adjacentes. Então, você pode ter morte celular adjacente, sendo a resposta imunológica considerada também um tipo de agente agressor. Bom, ainda tem uma possibilidade. Apesar de existirem os 7 tipos de agressores, em algumas patologias é muito difícil determinar qual foi o agente responsável, o agente etiológico daquela doença. Quando a gente não consegue determinar quem é esse agente etiológico, nós chamamos ele de esse tipo de agressão idiopática, criptogênica ou essencial. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências e até a próxima aula, pessoal.